Fala pessoal, o clima esquentou na Globo News e a máscara de alguns comentaristas caiu de vez. A rejeição do nome de Messias pelo Senado, articulada por Alcolumbre, abriu uma fenda na análise política. Enquanto Andréa Sadi, com pé no chão, defende as prerrogativas do presidente Lula diante de um sistema que quer mandar em tudo, Otávio Guedes resolveu atacar de cabo eleitoral do Alcolumbre e do Pacheco, jogando a culpa de um golpe parlamentar nas costas da articulação do governo. Vamos entender esse jogo de cartas marcadas? A derrota do Messias também fez crescer nos bastidores do governo um sentimento de que o presidente Lula precisa adotar o modo guerra. Né? Assim, tá a eleição, tem que aproveitar, pegar uma onda, surfar nesse discurso antissistema, que assim como o discurso da soberania, eles queriam usar na eleição, de que, olha, o Lula foi derrotado pelo sistema, porque muita gente, a gente sempre diz, né, na percepção das pessoas, o presidente Lula é o sistema, porque está muito ligado ao Supremo e tal. Então tem gente defendendo nos bastidores do governo que ele adote esse discurso de que o sistema derrotou o nome, o indicado dele para o Supremo. Só que para isso ele precisa falar do Supremo em público. E a única vez que a gente viu assim de forma enfática depois do caso Master foi quando ele contou que aconselhou o ministro Moraes ali sobre o contrato da mulher do ministro Moraes, do escritório, Borcaro, e ele diz ainda que ministro que quer ficar milionário não pode virar ministro do Supremo. Muita gente me diz no Supremo que isso irritou muito o ministro Moraes e isso não muita gente me diz que isso irritou o ministro Moraes. É claro que isso irritou. Muita gente me diz que essa irritação foi levada ao presidente Lula e que também isso estaria por trás dessa costura que ele fez junto ao Alcolumbre para derrotar o Messias nessa sabatina para o ministro do Supremo. Sadi, eu acho na que votação, né? Depois da sabatina. O Messias botar a culpa no Alexandre de Moraes exclusivamente é cômodo para ele, porque não é ele exclusivamente, alivia... né? Oi? Não é exclusivamente, não é exclusivamente. Primeiro é Alcolumbre junto com o ministro Moraes e tem na visão dele digital do Flávio Dino também. O Flávio Dino eu já contei aqui várias vezes, quando o Lula indica o Messias, ele nunca escondeu e fez chegar ao governo várias vezes que ele não achava que o Messias era o melhor nome. Não que ele defendesse outro nome, mas ele achava que o Dino veio da política. Ele tinha o termômetro de que estava muito difícil o ambiente e fez chegar ao Palácio do Planalto. Então, nas palavras de um ministro da Corte sobre o posicionamento do Dino, o Dino lavou as mãos do dia 1 da indicação do Messias. Nunca teve boa relação com o Messias, isso não é segredo para ninguém. Então, mas para o Messias também teria a digital do Dino. Estou trazendo todos os lados aqui. Então, ele atribui ao Alcolumbre, ele atribui ao ministro Moraes e teve, sim, uma falha ali na articulação política do governo, porque o Messias sempre foi muito ligado ao Jacques Wagner. Né? E tem gente que me diz no governo, mas o Jacques Wagner também gosta muito do Wellington, que queria ser indicado para o Supremo. Todo mundo nega tudo, mas para mostrar que nos bastidores tem esse mapeamento do que aconteceu com essa derrota, da forma que foi essa derrota, porque o que ele aponta, Otávio, é muita traição. Eles não estavam esperando, nem a turma do Alcolumbre, eu contei isso na quinta-feira, conversando ali com o entorno do presidente do Senado, eles não estavam esperando dessa forma, essa costura toda que foi feita para derrotar o Messias. Muito cômodo para o Messias atribuir ao Dino, ao Alexandre de Moraes e ao Alcolumbre, porque ele isenta o chefe político dele, o Lula, que na minha visão é o maior responsável por esse desastre. Por quê? Porque ele não fez a leitura política. Eu volto a esse ponto. É um Lula muito diferente do Lula 1 e Lula 2. O Lula que não conversa, o Lula que não está dentro da política, o Lula que não lê cenário. Porque a indicação do Messias foi um erro político. O Lula já tinha emplacado o Zanin, que era seu advogado particular, já tinha emplacado o Dino, que era o seu ministro da Justiça, e tinha a oportunidade, se conversasse, se não estivesse encastelado, de fazer 2 ministros, Pacheco e Messias. Pacheco primeiro, Messias depois. Mas se escolhesse... Mas aí, peraí, só o Pacheco não era dele, né? Mas o Pacheco é para atender ao Alcolumbre? Sim. Entendi. O Lula não tem nenhuma relação com o Pacheco. Sim, não tem relação com o Pacheco. O Pacheco seria um ministro anti-Lula? Do Centrão. Seria um ministro anti-Lula? Não seria. Mas aí o presidente faz uma indicação para agradar o Centrão? Não seria é o candidato dele em Minas. O único problema, talvez, ser o Pacheco, poderia dizer, é que ele ia desarrumar o palanque dele em Minas. Mas o Pacheco ser um ministro anti-Lula, não seria. Mas a prerrogativa não é. A gente ouvia que o Lula não queria dar um ministro do Supremo para o Alcolumbre. Dizia que o Alcolumbre já tem um latifúndio dentro do governo. E não só para o Alcolumbre. E não só para o Alcolumbre. O Pacheco era o nome do Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar, que depois já contei aqui várias vezes também, depois que o Lula escolhe
olha, o Messias virou a página e ajudou e muito o Messias. O Messias é grato a ele, já contei isso aqui. Mas, então, o Pacheco era uma concertação do Alcolumbre com o Centrão, porque muita gente do Centrão no Congresso queria, e do ministro Moraes. Mas a prerrogativa não é do chefe do Executivo. E ter agradado eles, senão... Mas então, aí ele ficou num dilema. Ou ele faz o que eles querem, ou ele não faz. Mas olha só, que ele tomar para ele, e que ele tomar para ele também parte da negociação. Se o Alcolumbre tivesse indicado uma aberração jurídica, alguém que não tem notório saber, o Pacheco tem, um golpista ou um omisso, o Pacheco não foi um omisso, o Pacheco ficou ao lado do Estado de Direito Democrático. Mas então aí, Otávio, então aí faz uma mudança, entrega para o Congresso indicar o ministro do Supremo. Não entrega para o Congresso, não. Isso chama-se articulação política. Mas o Lula já tinha feito o advogado dele, o Zanin, já tinha feito o Dino e podia fazer um acordo. Vai agora o Pacheco e a gente deixa o Messias para depois. Ele faria 2 ministros. Depois é no segundo mandato, que ele não sabe se ele vai ter. Mas ele já fez 2. Ele já fez mas 2. ele é o presidente da República. O Zanin e o Dino. Sim, mas ele queria fazer mais um. É o erro. Todo gente, presidente olha só. quer fazer mais um, Otávio. Olha só, presta atenção. É humano. E não fez. O erro é que ele não fez. Não fez porque ele bancou. Mas, Otávio, a grande preocupação hoje no Congresso, como nós sabemos bem, eu e você, a gente vai muito para Brasília, é avanço de investigação. A sombra do caso Master. O avanço de investigação de emenda parlamentar. Mas isso não tem nada a ver com o Pacheco. Peraí, pela ordem. Qualquer negociação que se faça em Brasília hoje, para qualquer cargo importante, passa por isso. Então, eu ouvi de várias pessoas, olha, o Alcolumbre está incomodado, porque o Centrão toda hora aparece, alguém estaria fazendo uma delação e tal. Aí você tem o ministro Moraes com contrato com o Master. Aí você tem parte do bolsonarismo colado no Centrão, porque está preocupado com o avanço de outras investigações. Emendas parlamentares. E aí, emendas parlamentares entra setores da base governista também. Então, tudo passa. Todos os caminhos levam para essa discussão. Aí, no meio dessa negociação toda, o ministro Barroso sai e abre-se uma vaga para o Supremo. Aí, o presidente Lula, que é o chefe do Executivo, que assim como o Bolsonaro fez, obviamente, qualquer presidente tem a prerrogativa de indicar o ministro Supremo, vai sentar para negociar essa vaga em meio a esse cenário? O Bolsonaro, o Cássio Nunes não é Bolsonaro, não. O Cássio Nunes é Centrão, Ciro Nogueira. Foi indicado por Bolsonaro, que eu falei. Oi? Foi indicado por Bolsonaro. Eu estou dizendo, sim, nesse caso, Bolsonaro negociou politicamente, entregou para o Centrão. Quem anunciou o nome do Cássio Nunes foi o Ciro Nogueira. Olha, gente, o que a gente viu nessa discussão entre a Andréa Sadi e o Otávio Guedes é o puro suco do fogo amigo e da pressão descabida que o governo Lula sofre todos os dias. A Sadi trouxe uma informação fundamental. Existe um movimento defendendo que o Lula adote o modo guerra. E sabe por quê? Porque o sistema cansou de fingir que respeita a democracia e agora quer ditar quem senta na cadeira do STF. A Sadi foi cirúrgica ao mostrar que o Messias foi vítima de uma emboscada. Estamos falando de uma costura sombria entre o Alcolumbre, setores do Judiciário, sim, com a digital do Alexandre de Moraes, e até a omissão do Flávio Dino, que, como bem disse a Sadi, lavou as mãos desde o primeiro dia. O que aconteceu no Senado não foi uma análise técnica de notório saber, foi traição política pura e simples. E aí entra o Otávio Guedes. Gente, o Otávio, que a gente sempre viu defendendo pautas progressistas, dessa vez resolveu fazer o trabalho sujo do Centrão. Ele teve a coragem de dizer que a culpa é do Lula por não ter lido o cenário. O que o Otávio está sugerindo é que o Lula deveria ter entregue a vaga do Supremo de bandeja para o Rodrigo Pacheco, só para agradar o Alcolumbre. Peraí, vamos dar nome aos bois. Isso não é articulação política, isso é chantagem parlamentar. O Otávio quer que o Lula, eleito por 60 milhões de brasileiros, se torne um refém que pede licença ao Alcolumbre para exercer sua prerrogativa constitucional de indicar um ministro. É o cúmulo. A Sadi tentou abrir os olhos dele, lembrando que o que está em jogo hoje no Congresso é o medo de investigação. É o caso Master, é a investigação das emendas parlamentares. O Centrão quer um protetor no STF, não um ministro independente. Quando o Lula banca o Messias, ele está tentando manter a autonomia do Executivo. Mas o Otávio preferiu o caminho do puxa-saquismo institucional, dizendo que o Lula está encastelado. Encastelado onde, Otávio? O presidente está tentando governar no meio de um ninho de cobras, onde até quem deveria ser aliado está lavando as mãos.
A verdade, meus amigos, é que o projeto de poder do Alcolumbre e do Pacheco parece ter seduzido parte da imprensa. O recado da Sadia é claro: ou o governo entende que está enfrentando um sistema que não joga dentro das 4 linhas da lealdade, ou as derrotas vão continuar sendo fabricadas por quem deveria estar servindo ao país, e não aos próprios interesses. Lula está certo em não se dobrar ao latifúndio político do Alcolumbre.